Olá a todos, bem-vindo a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. Aqui a gente fala de empreendedorismo, de diversidade, de startups, de inclusão. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber minha querida amiga do Grupo do Brasil, Lilian Leandro. Lilian, estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Quando eu te mandei o convite, eu sei que a tua agenda super atarefada, mas assim, gratidão por ter aceito, porque tá aqui para compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente. Cláudia, a honra é toda minha. Também estou muito feliz por esta oportunidade. A energia aqui de vocês é incrível. A competência aqui a gente sente nos mínimos detalhes né, do time, enfim, de toda a infra. E é muito bom, né, a gente ter esse espaço de troca, porque acho que é isso, né, que a gente vai fazer aqui. Eu estou ansiosa. Uma Ai, que delícia. bacana. Aqui é o nosso bate-papo, né, Lilia? Isso. A gente se encontra nos eventos, a gente consegue só se cumprimentar, a gente mal consegue um café, mais do que 5 minutos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua trajetória. A gente se conheceu lá no Grupo Mulheres do Brasil, né? Eu sei do teu trabalho, a gente vai falar disso, que é maravilhoso. Já acompanhei algumas aberturas aí de unidades e tudo, de núcleos, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Lilian. Ai, que delícia. É tão bom falar da gente, né? Então, sou pernambucana. Adoro, eu quero que fale mesmo. Tem mulheres que não falam. Então, eu sou pernambucana e deu para notar já, né? Óbvio. Sim, Com gente esse sotaque. finíssima, maravilhoso, amo. Então, e estou em São Paulo há quase 30 anos. Então, já me considero aqui uma paulistana. Enfim, sou a mãe da Giovana, uma advogadinha de 24 anos, já está escrevendo uma linda história. Bacana. Tenho um maridão, que é o Marcos, enfim, o meu grande mentor e amigo e parceiro também nessa jornada. Bom, eu vim de Recife para cá em busca de novos desafios, de crescimento profissional, pessoal, espiritual até, e sempre trabalhei no banco, no mercado financeiro. Eu trabalhava no Banco do Estado de Pernambuco, vim para São Paulo, mudei para o Itaú e fiquei 23 anos no Itaú. Então, de formação, sou de tecnologia, mas tive uma carreira plural no Banco Itaú, onde eu vivi a tecnologia sobre vários prismas, desenvolvimento, produção, risco operacional, mas também o negócio, fui para o asset management e depois a inovação. Então, minha carreira foi diversa, foi muito bacana, foi muito justa, na medida do que eu investi, do que eu me dediquei, aonde eu cheguei. Mas eu sempre tive um incômodo que era um vazio. Eu buscava algo que eu não encontrava. Eu sempre falo que as perguntas que eu fazia lá naquela época, eu não gostava das respostas. O que a minha filha vai contar de mim quando eu morrer? Olha. E aí eu falava, a minha mãe trabalhou 23 anos no Itaú e tal, formou pessoas. Eu falava, eu quero mais, não é isso que eu quero. Mas eu não entendia que eu estava buscando o propósito. E isso eu comecei a viver ali nos meus últimos 10 anos de banco e comecei a olhar para o terceiro setor. Busquei voluntariado e tal. Então, paralelo, você já foi buscando este teu propósito intuitivo, né? Inquieta, porque eu queria mais, né? Eu hoje entendo claramente que eu buscava sentido. E daí eu tive a grande oportunidade, o grande privilégio, vamos dizer, de conhecer a Luísa, que ela foi na minha área. Nós éramos uma área que convidávamos referências de liderança para inspiração. Sim. E a Luísa foi, então, palestrar. Um grupo pequeno, minha área era pequena. E eu fiquei apaixonadíssima, né? Quem não, com a né, fala gente? dela. Foi uma conexão muito forte. E ela falava de coisas que dentro do meu universo eu praticava. Quer dizer, te cutucou mais ainda, te trouxe respostas. Começou a me trazer respostas, né? Tá, te cutucou ali, né? Muito forte, coisa. Cláudia. E eu fiquei encantada, quis mais encontro com ela. Isso aconteceu ali, demorou uns 3 meses e meio para acontecer. E quando a gente se encontrou, que eu contei um pouco do meu momento e tal, ela me falou do Mulheres do Brasil, que ia ter a terceira reunião.
O Olha, grupo tinha, naquele momento, Cláudia, 120 mulheres. sim. E aí era a terceira reunião. E aí foi uma conexão absoluta. No paralelo, como eu te contei, eu estava Você estava ainda vivenciando. no Itaú quando você foi pro Mulheres do Brasil? Exatamente. Então eu estava. Nossa, eu Olha te só. via tão atuante ali, né? Então, mas eu tinha o paralelo e o paralelo do paralelo, porque daí eu estava Nossa. no banco, eu estava já no voluntariado, que eu fui ajudar uma ONG na área de Aham, saúde, sim. total voluntariado na área de processos. E aí depois, quando eu conheci a Luísa e que ela me convidou para o Mulheres do Brasil, eu fiquei também no Mulheres do Brasil. Então era o banco, o voluntariado e o Mulheres do Brasil, que também era um voluntariado, mas que começou a me conectar de uma forma diferente, porque ele vai na transformação. Então, essa ONG que eu estava, ela era assistencialista, nada contra. Eu entendo que muitas vezes o assistencialismo é meio, né? Sim. Mas o Mulheres do Brasil, ele traz essa coisa da transformação. Exato. Até pode ter o assistencialismo ali no processo, mas não como fim. E isso, para mim, fez total diferença. Daí eu falei, agora eu entendi qual que é a minha missão nessa vida, e é disso aqui que eu quero, essa é a minha segunda carreira. Eu fui fazendo daí uma transição, meu ciclo no banco se encerrou dali uns 2 anos e meio, e eu ainda fui ali fazer uma consultoria aqui e tal, mas aí a Luísa falou, você tem que chegar mais perto e tal. O grupo começou a crescer, foi quando eu percebi a possibilidade de termos um crescimento mais planejado e mais estruturado, e propus, então, a Luísa um desenho para a gente seguir expandindo, né? Ou seja, levando o Grupo Mulheres do Brasil para localidades além de São Paulo, capital. Sim. E a Luísa gostou, capitaneou aquela ideia. Quando a Luísa abraça, a coisa bomba. Sim. E é isso, estamos aí já há mais de 5 anos juntas, né? Mas já tem 8 anos, não tem? De expansão, eu quero expansão. dizer. Mas sim, tá, sem dúvida, você tem sim. toda a razão. O grupo vai fazer 9 anos esse ano, e a expansão, ela nasceu ali com 2 anos e meio. Que E legal, aí eu me que conecto. bacana. Mas assim, tenho certeza que com toda essa energia que você tem, além do Mulheres do Brasil, você deve ter mais trabalhos paralelos aí. Ou Sim. você tem se dedicado só para o Mulheres do Brasil, que já tem muita coisa? Olha, Cláudia, a gente tem que... A minha mãe falava assim, quando você quiser que alguma coisa aconteça, pede para quem não tem tempo. Então, eu achava bonitinho ela falar isso, e é um pouco... Pede para quem está ocupado, Exatamente, pede para quem está ocupado, porque daí você vai ver que acontece. Acontece. E nesse sentido, eu tô sempre muito disponível para novos desafios. E eu gosto de me envolver com novas frentes, então estou sempre realmente com projetos paralelos. Mas tem algo muito especial que aconteceu na minha vida no último ano, na pandemia, na verdade, que foi a fundação de um instituto, que é o Instituto Planejamento Familiar. Então, a gente fala da importância, o grande propósito é a conscientização da população sobre a importância de se prevenir uma gravidez, né? E a gente não está falando de questões polêmicas, não estamos entrando em orientação. É orientação, informação. Suporte, formação. A filosofia é o direito humano. Entendi. Então, o direito que você, enquanto indivíduo, porque daí a gente nem reforça o estereótipo que a mulher tem a responsabilidade da gravidez. Não, o homem também tem uma responsabilidade direta nisso. E é muito importante que ele assuma essa responsabilidade e essa preocupação também da prevenção e dos cuidados, né? Porque a gente está falando também de doenças, né, sexualmente transmissíveis, e que isso é só uma porta de entrada, porque é um ecossistema que é impactado quando essa gravidez acontece sem um planejamento ou de uma forma precoce. Que lindo esse trabalho, hein? Que bacana. Você é mãe de menina, eu também, eu tenho 2 meninas, tenho 2 adolescentes, e eu acho assim, esse tipo de ação, né, vindo de pessoas experientes, que têm esse propósito, né, contribuindo, porque é uma rede, né, a gente tem que falar em escolas, rede de amigos, de apoio, em casa, na família. Eu acho que assim, hoje a gente percebe as famílias conversando mais sobre esses temas, né? Quando eu era criança a gente não conversava, provavelmente você também conversou muito pouco, né? Então quer dizer, eram quase tabus, a gente não falava numa série de coisas. E também não existia planejamento, né? Não existia planejamento familiar. Então que bacana
Parabéns pelo teu projeto, quero conhecer mais. Parabéns pelo Mulheres do Brasil, já te acompanhei, adoro. Acho que mais do que isso, você falou da nossa energia, do nosso trabalho, mas a sua também é gigantesca. Que delícia A gente vê teu ouvir brilho, eu acho isso ótimo. A gente vê a tua energia em cada coisa que você faz. Então, é gratificante pra gente também se inspirar. E eu acho, a gente sempre coloca aqui que muitas mulheres passam por essa transformação. Eu também passei, eu também vim do corporativo, né? Então tem aquele bichinho que te fala assim, não tá legal aqui, né? Você tá sentindo um incômodo, você tem que fazer. Então tá com medo, vai, né? Pode dar errado, né? Você vai tropeçando ali, enfim, nada... Aprendendo. Você vai aprendendo, né? E eu acho que assim, e aqui no programa a gente tem falado muito dessa questão das mulheres. As mulheres, elas precisam se inspirar, elas precisam saber que elas são capazes. E muitas também passam por esse momento que eu passei, que você passou, e a tua vida. A transformação que isso trouxe para sua vida, né, Lilian? É absoluta. Agora eu queria que você respondesse uma coisa. Diga. Como a tua filha, qual o nome da sua filha? Giovana. A Giovana. Como que a Giovana te resumiria hoje? Eu acho que ela diria que a mãe dela é uma sonhadora, determinada e muito raçuda. Olha o brilho, olha o brilho. Muito raçuda. Que bacana. Eu tenho certeza que isso é exemplo direto, né? Na veia, assim, para tua filha, para Giovana. Você sabe, Cláudia, que no primeiro lançamento no exterior do Grupo Mulheres do Brasil, em Lisboa, aliás, que você estava lá, né? Tivemos a honra de contar. Internacional. Foi o primeiro no exterior. São mulheres, né? Para que a sua audiência entenda, são mulheres brasileiras que moram lá fora e que se mantêm de alguma forma conectadas com o Brasil e que querem ajudar, ser parte da transformação desse Brasil. Se conectar, né? Mas é um Brasil, exato, mas é um Brasil, Cláudia, que vai além do território brasileiro. Porque a comunidade brasileira lá é o que representa esse Brasil. Então, quando elas trabalham nesse entorno para melhorar o dia a dia dessa comunidade que está lá, elas estão melhorando o Brasil. E o que foi aquela viagem? Né? 40 mulheres. Foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Núcleo maravilhoso. Pois é. Né? E é isso, exatamente isso que eu queria te contar, que teve um momento que foi um ápice, assim, para mim pessoalmente, porque a minha filha estava em Coimbra fazendo intercâmbio de direito, e ela foi, então, a Luísa convidou que ela fosse passar o final de semana conosco, e ela ficou lá conosco no hotel. E ela falou, mãe, agora eu estou entendendo a tua paixão pelo Mulheres do Brasil, porque foi a primeira vez que ela conviveu, né, mais de perto, né, com um grupo, parte ali dessas mulheres incríveis que compõem esse nosso movimento. Mas o mais lindo é que antes dela voltar, depois daquele final de semana, ela falou o que eu sonhava que ela dissesse quando eu morresse. E eu ouvi aquilo viva. Então eu falo assim, ali foi assim muito emocionante. Ela deixou escrito para mim antes de sair, eu até me emociono assim só de falar, porque ela falou o quanto ela sentia orgulho, né? Quanto que ela estava vendo, o quanto ela me sentia ali querida, a energia daquele movimento. E ela falou, nossa, que orgulho. Eu falo, era isso que eu queria, mas eu esperava ouvir isso quando eu morresse. Eu ia ouvir lá de cima e eu vi aqui em terra, então foi um grande presente. Nossa, que lindo, parabéns. Eu lembro dessa tua visita, e eu acho que mais do que isso, você cuidou de vários detalhes, você cuidava das pessoas, e eu acho que você trouxe toda a tua energia, tua dedicação, teu sonho, mas você trouxe de uma maneira leve também, porque você aproveitou, você curtiu, você participou. E eu acho que isso, quando acontece todas essas coisas, não tem como dar errado. A tua energia, ela é fantástica. Obrigada, e que bom, Cláudia, que a Sônia, que a Luísa, que a Sônia, que todas te resgataram pra cá e que você tá aqui. Eu acho ótimo. Mas esse ponto da Luísa também, eu conheci a Luísa porque eu a conheci também numa palestra e eu perguntei se ela poderia fazer um benchmarking, né? Se eu poderia levar um grupo de empreendedores lá para ela, né? Tipo um petit comitê, se ela poderia, enfim, a gente conversar com um grupo pequeno. E ela aceitou, né? Ela tinha, acho que ela falou, olha, Cláudia, eu posso atender, mas eu tenho meia hora.
suficiente, imagina. Se fosse 15 minutos já estava perfeito, né? Sim. E quando a gente chegou lá, a Luísa ficou mais de 2 horas com a gente. Ela é incrível. Né? E ela olhava para mim e ela falava assim, Cláudia, conta a tua história. E você, né? Então eu tava querendo te conhecer. Sim, ela querendo me conhecer. Eu não fui lá para ela me conhecer. Dela. É lindo. Só que ela viu todo mundo, aí ela focou em mim e falou assim, Cláudia, esse trabalho que você faz com os empreendedores, né? E eu falei para ela, não, eu faço mentoria, além da mentoria, eu quero que eles aprendam mais. Então, se você deu essa oportunidade, eu agradeço. Aí ela me convidou também para o Mulheres do Brasil, lá para o empreendedorismo, que a gente estava começando lá, empreendedorismo. Comitê, né, do empreendedorismo. Mas eu acho que uma questão que ela falou assim, Cláudia, faça trabalhos voluntários. Eu acho que isso é ótimo, nosso também vai ser voluntário, mas também sempre pensa na caixinha. Ela sempre falou, você pensa na caixinha, sempre pensa em como que você pode ser remunerada, em outras coisas que vão te trazer, porque dinheiro é importante, Sim, né? Precisa. E outras coisas que a gente conversou ali. Então, eu acho que, assim, é uma somatória ali de mulheres fortes, né? Ali no Grupo Mulheres do Brasil. A gente não tá falando de calças, a gente não tá falando de coisas momentâneas. Aquilo é pra vida. É o que você falou, é uma transformação, não é? É um divisor de águas, de fato. O Mulheres do Brasil é um divisor de águas. Eu falo que é o maior MBA que a gente pode fazer na vida. E hoje somos quantas mulheres? 104 mil, quase. 104 mil, você Estamos, Claudinha, em todos os continentes do mundo, em todas as capitais do Brasil. Nós temos hoje 150 unidades 150? Espalhadas. E fora do Brasil? Fora do Brasil, núcleos? Não, 38 fora do Brasil e 112 aqui no Brasil. Que orgulho. É um orgulho. Temos o pezinho em todos os continentes. Todos os continentes. Que maravilha, né? Muito legal. E a gente tinha falado um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava batendo papo, né? Inevitável. A gente estava falando de sororidade. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa experiência que a gente tem tanto, não só no grupo, mas eu acho que tem várias coisas que a gente percebe, né? Várias palestras, pessoas que vêm somando, ou aparecem de alguma forma, e a gente percebe dessa questão da sororidade. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, esse processo, ele é muito... É muito interessante você parar para refletir sobre isso, né? Porque existe uma tendência de dizer que mulher não é amiga de mulher. E o que a gente percebe quando a gente se une numa rede como Mulheres do Brasil é que a mulher é amiga, sim, mulher ajuda a outra, sim, mulher alavanca a outra, sim. E a importância de se fazer isso. Então, sem fazer... o bacana é que as coisas acontecem no Mulheres do Brasil... que não são, você não faz esperando isso, as coisas acontecem, o movimento na rede se dá sem hierarquia, se dá de uma forma natural, porque o Mulheres do Brasil é protagonismo feminino para transformar o Brasil, né, suprapartidário, mas não é focado em fazer business, não é focado em fazer networking, mas são coisas que acontecem naturalmente quando essas mulheres se encontram. O que encanta quando você fala dessa parte de sororidade é entender o quanto você, quando dá, reverbera de volta. E quando você dá descompromissada, então você está ajudando, você está conectando, você está sendo ponte, você está compartilhando. E quanto mais você faz isso, mais volta, mais volta, mais volta. E essas coisas vão acontecendo aqui e ali. Então, assim, é mágico esse processo. E eu acho que quando a gente... Acho não, né? Assim, cada vez a gente entende mais que quando a gente se une, e quando a gente efetivamente se dá a mão, e se apoia, né? E se alavanca, né? A gente chega mais longe e com mais força. E cada vez com mais propriedade, né? Mais empoderada, né? Como a gente tanto fala hoje. Eu acho que assim, empoderamento e protagonismo são coisas que assim, a gente ouve muito, a gente fala muito. E eu acho, Lilian, que a gente tem que falar mesmo, porque assim, tem muitas mulheres que precisam ainda saber disso, né? Tem muitas mulheres que ainda, elas não se identificaram, não conseguiram ali trabalhar seu propósito, né? E a gente vê isso, tantos depoimentos no Grupo Mulheres do Brasil. Muita tantas palestras, tantas transformações.
informações, né? Muito E todas essas ações que são feitas, a gente está falando em várias ações, né? Um grupo totalmente apartidário. A gente trabalha em favor dessas ações do Brasil, né? Então, é gigantesco todo esse reconhecimento. Mas, assim, a motivação para as mulheres entenderem que a partir do momento que ela entende que ela pode contribuir, ou ela pode mudar, ou ela precisa mudar algo nela, quantos de nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso, né? Olha, Cláudia, você tocou num ponto tão legal que eu sempre falo que, de fato, eu me encontrei no terceiro setor. Então, eu falava, puxa, agora eu entendi para que eu tô aqui nessa vida. Isso aqui tá me preenchendo, isso aqui tá me completando. E eu achava que eu estava realizada. Aliás, eu estava realizada. O que eu digo hoje bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida, consolidada ali, né? Tinha uma história boa. Isso, uma história boa. Mas agora eu me sinto numa plenitude, que eu falo que vai além da realização. E essa plenitude, ela se dá exatamente pelo ponto que você trouxe. Na percepção do impacto que a expansão do grupo causa na vida das mulheres. Porque não é só na vida delas. É na vida delas e na vida da família delas. Porque elas se tornam pessoas mais felizes. Quando elas se dão conta do quanto elas eram capazes, porque muitas não sabem, não percebem a força que têm. E o Mulheres do Brasil, ele abre essas oportunidades de você, enquanto líder, por exemplo, de um núcleo, mobilizar, atrair, engajar, arrastar aquele povo para se sentir parte, sabe? Para se sentir realizando, para protagonizar. Isso faz toda a diferença na vida dessas mulheres, porque elas se tornam pessoas mais felizes. E pessoas mais felizes transformam o seu entorno, porque também esse entorno fica mais feliz. Então, para mim, hoje, assim, o que me move, o que me deixa nesse estado assim de plenitude é o impacto que a gente causa na vida das pessoas, dessas mulheres. Que bacana, que lindo, né? Eu acho que assim, a mulher ela ser poderosa nesse sentido, ela sentir que ela é capaz, ela poder contribuir e ela seguir. Né, Lília? Quanto isso contribui. Aqui no programa a gente tem falado assim muito com a questão de diversidade, de inclusão, né? E a gente conversa com vários homens aqui, investidores, influenciadores do nosso ecossistema. A gente tem uma quantidade grande de startups ainda sendo lideradas mais por homens do que para mulheres. Eu acho que quanto mais a gente fala, a gente se empodera da palavra, a gente se coloca como protagonista, a gente inspira. Eu tenho um grupo Mulheres do Brasil e várias vezes a gente comenta aqui, não só com mulheres que fazem parte do grupo Mulheres do Brasil, mas é uma referência muito forte pra gente, sabe? Quando tá aqui já na nossa veia, é muito bom ver não só as líderes, mas são as líderes, são aquelas mulheres de comunidades que vêm, contam aquelas histórias. Diversidade de fato, né? Na prática, não é na teoria, né? Não é na teoria. E essa questão da gente trazer mais mulheres para esse nosso ecossistema, porque assim, você participa do Expansão, né? Você está ali como líder de expansão, mas você também acompanha o empreendedorismo, você acompanha racismo, você acompanha todos, né? Você percebe essa questão das mulheres, elas crescendo mais, elas se motivando mais, tendo mais essa capacidade? Você acredita que, assim, igual eu estava comentando com você, 90% das reuniões ainda de investimento são por homens, né? Você acredita que com todo esse trabalho que a gente está fazendo, acho que assim, o próprio Ela Invest, ele é desse movimento para a gente também inspirar, trazer mais mulheres? Você acha que a gente consegue trabalhar isso, Lília? Sem dúvida, Cláudia. Eu tenho dito que o futuro é feminino. Então, a gente está num momento muito privilegiado de valorização e de consciência, de ampliação de consciência mesmo do nosso poder enquanto mulher, da nossa força enquanto mulher, e que não é uma força que exclui o homem, né? Então, a nossa filosofia é muito importante a voz dele, é uma visão complementar, são habilidades, são competências complementares. Então, as características que nos colocam como num certo diferencial, às vezes até em posições, né,
de gestão mesmo, que a gente entende, né? Muita gente fala, se você olhar os resultados de uma empresa liderada por mulher, você vai ver que é melhor. Eu acho que, assim, não necessariamente tem que ser só as mulheres. Eu acho que é importante ter o equilíbrio, e é disso que a gente está falando, não é o feminismo. Inclusão, né? Não é o feminismo, Sim. Né? E aí, só clareando, o feminismo é diferente do feminismo, Exato. Né? Então, quando a gente fala do feminismo... Não é o extremo, né? O feminismo, ele é o oposto do machismo. Exato. Então, a gente está falando de um grupo, de um movimento e de uma filosofia feminista que quer que a mulher tenha o direito a ela. Então, eu acho que a gente está, sim, num processo de evolução. Mas há muito ainda por fazer. E que bom que a gente tem iniciativas como, por exemplo, Ela Investe, que traz para esse mercado que é tão masculino, tão competitivo também, mas traz aí a oportunidade, tem aí uma grande liderança sua, Obrigada. Que traz essa oportunidade desse lugar ser também ocupado pela mulher. Então temos muito trabalho, mas eu sou muito otimista, eu tenho um olhar muito otimista para isso, acho que a gente já caminhou bastante e cada vez que a gente compartilha, cada vez que a gente tem uma experiência, como uma oportunidade como essa, de contar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, eu acho que a gente consegue tocar mais mulheres. Aproveitando só para falar, curiosamente, ontem minha filha falou para minha mãe, eu tenho umas amigas, que a mãe dela, 3, 4 amigas, que as mães estão tristes, meio em depressão, se sentindo vazias e tal. E eu pensei que elas poderiam ir para Mulheres do Brasil. Eu falei, claro, faça um grupinho com elas, me coloca lá que eu vou agitar, vou ativá-las para que elas se deem a chance desse encontro. Porque quando você traz propósito, quando você traz esse sentido, você não vai se sentir só. Né? A gente está numa fase que a gente poderia estar aí sem sonhos, sem planos. Eu falo que eu estou no auge da minha carreira e eu estou na minha segunda carreira e assim tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para construir. É muito gostoso estar nessa. Eu não tenho tempo para nada e ao mesmo tempo eu faço tudo. Que bacana. Então não tem tempo para tristeza, não tem tempo para reclamação, não tem tempo para criticar, tem tempo para pensar em construir, em novas ideias, no que dá para fazer melhor. E fazer. Magnífica, você é ótima. Porque você sabe que muitas pessoas perguntam isso, né? A gente tá falando, fala assim, nossa, mas como é que você dá conta de tudo, né? Como é que você equilibra tudo? Não dá conta de tudo. Ao mesmo tempo você dá conta, né? Você trabalha as suas prioridades. Sua filha é sua prioridade, né? Uma reunião importante ali é uma prioridade. Sem dúvida. Mas você vai equilibrando. Eu acho que as mulheres têm que entender que não precisa trabalhar ao mesmo tempo com todos os pratinhos, né? Equilibrando. Mas enfim, trabalhando esses pontos, você saindo desse processo que muitas mulheres passam mesmo, e principalmente nesse período que a gente passou, né, de pandemia, né, trabalhar home office, para as mulheres, isso foi muito difícil, está sendo ainda, né, a gente está saindo agora, né, dessa questão de pandemia, a gente já está mais flexível, mas a gente sabe o impacto psicológico de tudo isso, né, nós tivemos no primeiro momento nas crianças, nos adolescentes, e a gente sabe que isso afeta. Então, assim, eu acho que essa tua orientação, quando as pessoas me perguntam também, eu sempre falo, procura uma rede, procura um grupo Mulheres do Brasil, porque ali é impossível uma mulher ela não se identificar com algumas coisas. Às vezes a gente se identifica com quase tudo, né? Eu conheço mulheres que falam, não, eu entrei em todos, tô participando de todos, né? E eu acho isso maravilhoso. Pois é, e quando você fala especificamente do Mulheres do Brasil, a gente tem um cardápio, né, um leque de 21 causas, de A a Z. Então é como você acabou de dizer, é impossível você não se identificar com alguma causa. E às vezes você tem uma profissão, tem uma determinada competência, e você fala, não, eu quero trabalhar em algo, eu quero me dedicar no voluntariado em algo que não tenha nada a ver com o meu dia a dia, justamente para que eu possa me desenvolver, para que eu possa trabalhar outras questões, outros pilares que eu também quero desenvolvimento. Então, você tem até essa oportunidade. Quero continuar falando do que eu falo no meu dia a dia do meu trabalho? Ou quero trabalhar aqui nesse voluntário em algo que não tem nada a ver, porque eu quero também aprender, também quero me desenvolver?
Então, é para todos os gostos, de fato... Um leque de opções, né? É. Qual foi a primeira cidade fora São Paulo que você abriu o núcleo? Na verdade, a nossa primeira unidade, ela foi muito orgânica e ela foi em Franca, que é a cidade, da Luísa, né? Foi lá. Então não houve um trabalho estruturado da expansão, mas foi organicamente onde a coisa começou a brotar. E foi a nossa grande referência. Que legal. Então, na hora em que eu sugeri para a Luísa que nós estruturássemos e que fôssemos, né, atrás desse desenho mais planejado, para que a gente cresça, né? E é isso que a gente, né, tem atingido, que a gente cresça preservando minimamente nosso DNA, nosso propósito, nossos valores. Pois é. Que são e essenciais. A próxima cidade? O que está aí na agenda? Em termos de lançamento, nós teremos agora, em 9 de maio, o lançamento do núcleo de Nova York. O que é um lançamento? Já está em operação? Ele já está em operação. Sim. Em geral, né? Que a gente teve um processo de pandemia, então Sim. isso complicou aí toda essa logística. Mas no ciclo de vida normal de desenvolvimento de um núcleo, que é uma unidade fora, nós temos ali um ano e pouquinho de desenvolvimento e vamos com a Luísa presencialmente naquela cidade. Esse que a Luísa falou pra gente ir, né? Então, a Luísa já fez convite para ir nesse. Pronto, nós vamos presencialmente para formalizar a existência do Mulheres do Brasil ali. Que nada mais é do que você apresentar já realizações concretas. Tá. Porque a nossa filosofia, Cláudia, é bem interessante, que a gente não fica falando, porque nós vamos fazer, estamos pensando. Não, o Mulheres do Brasil é concretude. Então, assim, legal. Realização. Fizemos, entregamos, estabelecemos. É isso que a gente faz e é isso que a gente divulga. Então, quando a gente lança, a gente formaliza isso naquela região. É um momento muito estratégico para aquelas lideranças regionais se conectarem, né? Então, através da Luísa, se o núcleo é fora, com o embaixador, enfim, com as pessoas estratégicas que podem fortalecer, que podem abrir portas, que podem reforçar ali aquele trabalho que está sendo feito. Certeza que vai ser sucesso. E a comunidade vai ser o máximo. A comunidade lá é maravilhosa, né? De brasileiros, são atuantes. E o núcleo está bem robusto, líderes incríveis que têm feito um trabalho maravilhoso lá já ao longo de 3 anos, porque a gente ia lançar quando começou a pandemia. E ali elas estavam com um ano e pouquinho de vida já, né, de construção, e daí agora vai ser com quase 3 anos. Bom, então estamos com 104 mil mulheres. Escutei Sônia Hess falando assim, a meta agora é 1 milhão. 1 milhão, vamos lá, nos ajudem! Então eu queria que você falasse o seguinte, para as mulheres que não conhecem o Grupo Mulheres do Brasil, que querem conhecer, que se sentiram motivadas a participar, entrar, conhecer, enfim, como queria fazer? que você... Como faz? Como faz? Sua caixa vai bombar. É simples. Bom, primeira coisa, se cadastra no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Nós temos 2 perfis de mulheres que a gente dá a mesma importância. É a mulher que simplesmente se cadastra, porque ela apoia, ela entende o movimento e ela quer apoiar. Mas ela, no momento, não tem tempo, não está nas prioridades e tá tudo certo, porque cada um tem seu momento, tem seu tempo e tá tudo certo. E também é aquela mulher que quer se dedicar mais. Então, se você acha que não é sua hora... Que pode doar tempo, né? Que pode participar ali. Se você quer doar, ótimo, você cadastra, vai entrar lá no nosso Workplace, que é a nossa plataforma oficial de comunicação, que nada mais é do que um Facebook controlado, que é só do Mulheres. Mas o que eu tô querendo deixar claro é que, assim, existe o perfil da mulher que simplesmente quer apoiar o movimento. Que não tem nenhum problema. E que ela precisa se cadastrar, porque quando ela se cadastra, ela faz com que a gente aumente a nossa quantidade de mulheres, e isso, para nós, tem muito valor quando nós vamos a Brasília, pleitear. A representatividade faz muita diferença. Ter 10 mulheres e 110 mil mulheres faz toda a diferença, porque a gente consegue fazer as coisas de fato acontecerem com mais pressão,
né, com mais força, a força aí do coletivo. Então, 2 perfis, inscreve, mesmo que não possa trabalhar, inscreve no site. Bom, isso para você ser uma mulher e apoiar o movimento. Para a abertura de um núcleo, então querendo abrir uma unidade fora de São Paulo, capital, onde ainda não existe, aí é simples também, é só enviar um e-mail para o expansão@grupomulheresdobrasil.org.br com 3 informações: nome, cidade e WhatsApp. Só isso. A gente vai cuidar com muito carinho desse processo e preparar toda essa, incubar, né, como a gente chama, esse núcleo. Daí a gente faz um treinamento para essa liderança. A gente hoje tem o pré-requisito de ter 3 líderes para que a gente comece já com essa estrutura ali minimamente articulada, né? E daí a gente treina essas lideranças aí, esse grupo inicial, para que eles comecem, então. Legal, já te indiquei uma cidade hoje que tá Eita, ávida por criar um núcleo lá. Vamos embora. Lilia, eu amei nossa conversa. Muito Ficaria bom. aqui o dia todo. Delícia. Assim, eu só tenho que agradecer sua gentileza de ter vindo, seu brilho, que a Giovana sempre tenha muito orgulho de você, e eu tenho certeza que ela tem e muito. E que você, enfim, vai ter tudo de volta. Assim como você falou, deu experiência para outras mulheres, com certeza você já recebeu e está recebendo isso. Que você sinta todo esse nosso carinho por você. Ai, obrigada. Prazer imenso. Nossa, obrigada, eu sinto de verdade, né? Tô emocionada mais uma vez, já me emocionei algumas vezes aqui hoje, mas eu sinto de verdade, Cláudia, é um privilégio para mim contar com a tua amizade, contar com esse teu olhar tão generoso, né? Com tanta sororidade, você pode contar comigo sempre, e muito obrigada pelo carinho e mais uma vez pela oportunidade dessa conversa. Amei! Amei também. Obrigada, Beijo, querida. tchau, tchau.